Que Deus abençoe todos dessa live, que Deus possa fazer sempre o melhor por cada um. Para mim é uma grande honra poder participar nesta manhã junto com os irmãos e que Deus possa, uma vez mais, mover a nossa vida através da palavra, através de tudo que foi inserido nesta manhã aqui. Queridos, eu quero deixar um texto que se encontra em Evangelho de Lucas, capítulo 8, no verso 22, bem conhecido, mas que Deus colocou no meu coração para estar trazendo nesta manhã. Que diz assim o texto: E aconteceu que, em um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. E partiram. Queridos, a reunião de Jesus tinha sido explicada através de parábolas para os seus ouvintes no momento. Jesus estava falando sobre fé. Jesus usa um grão de mostarda para dar um exemplo. E Jesus começa a inserir dentro daqueles ouvintes a necessidade de acreditar, de confiar em sua vida e na sua palavra. Ora, Jesus muda o percurso e vai entrar no barco. Porém, esse barco que Jesus vai entrar, ele não vai entrar sozinho, ele vai inserir discípulos vocacionados daquilo que ele tinha um propósito a fazer na terra. Porém, o contexto do barco é necessário, nesta manhã, a gente só entrar rapidamente nesse detalhe, que esse barco, no ano de 1898, aproximadamente, uma colônia de kibbutz de Israel, dois irmãos arqueólogos, eles encontram alguns vestígios dentro do lago de Genezaré, de barco. E eles ficam mais de 2 anos trabalhando em cima daquilo ali. E foi descoberto que aquele barco que eles descobriram foi no tempo de Jesus. Não é o barco ao qual Jesus atravessou. Não é dessa passagem, mas do tempo de Jesus. Baseado nisso, ele tem uma medida. Ele tem uma medida de 8 por 3, que chega a 24 metros quadrados. Ele tem 4 compartimentos para remar. Ele tem o local do timoneiro, ele tem o local da popa. E é justamente no modelo desse que eu quero me basear que Jesus entra dentro desse barco. Ao entrar dentro desse barco, ele começa a inserir os seus discípulos que ele vocacionou para uma obra. Porém, Deus não abre, e Jesus não abre o leque do que vai acontecer dentro do barco. Ele vai pedir para entrar no barco. O barco é necessário, porque sem o barco eu não consigo alcançar o outro lado. O barco é necessário, porque o barco, Jesus está dentro dele para dar uma direção, para fazer aquilo que ele tem objetivo. Porém, dentro desse barco, quem está entrando são pessoas conhecedoras daquilo que eles vão fazer. Eu quero aqui conjecturar rapidamente a vida de Pedro, que na sua posição entrou como timoneiro. Os outros discípulos, ao cercá-los, foram tomando suas linhas, 2 em cada lado para remar, o restante cercando ele, e Jesus sai e vai para a popa. Jesus vai descansar, Jesus vai levar um travesseiro, e eu abro um parênteses rapidamente, a dizer que esse travesseiro ao qual Jesus está levando não é um travesseiro do nosso tempo, não é um travesseiro ao qual a NASA fez, não é um travesseiro de pena de ganso, não. É um travesseiro de areia, é um travesseiro ao qual Jesus tem para reclinar a sua cabeça. E ele não reclama, ele descansa. Dentro do barco, a necessidade vai ser suportada daquilo que eu tenho dentro do barco. Então, eu não posso reclamar das condições do meu barco. É justamente esse barco ao qual Jesus entra, e Jesus está com os seus discípulos, e ele vai pedir para atravessar. Parece ser normal para os discípulos. Parece ser conveniente entrar dentro desse barco e alcançar o outro lado rapidamente. E aqui eu começo já a trazer algo para alguém. Talvez a minha vida nesta manhã aqui seja para uma pessoa, e isso é um objetivo.
Porque Jesus, ao entrar nesse barco, ele vai impulsionar vida, e essa vida não sabe o que é o barco, o que vai acontecer dentro do barco. Eu apenas entro, porque eu conheço a estrutura, eu conheço aonde eu estou e eu conheço que eu tenho que alcançar o outro lado, e para mim vai ser normal. E eles vão sair remando, 2 em cada lado, e eles vão exaurir força, eles vão esvaziar, eles vão fazer algo para alcançar o outro lado. E parece que está tudo bem, porque Jesus vai sair e vai descansar. A conversa entre Pedro, entre João, entre Tiago, entre Bartolomeu, Natanael, eles começam a conversar. E parece que a conversa é boa, porque o que eles ouvem é fé. Eles saíram numa reunião com Jesus, estão dentro de um barco onde Jesus está. O tempo vai passar, e aqui entra 2 tempos que eu necessito, nesses minutos, aí ser inserido para a vida de alguém. O barco me proporciona 2 tempos, o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos eu estou mexendo com ele. O tempo Cronos eu vivo, o tempo Cronos eu acordo, o tempo Cronos eu almoço, o tempo Cronos eu tomo café da tarde, o tempo Cronos eu vou para a igreja, o tempo Cronos me dá o horário que eu tenho que seguir dentro da Terra. Porém, existe o tempo Kairos, que está dentro do barco, porém, esse Kairos está no silêncio. Eita, Evaral, Ekei. E esse silêncio que o Kairos ele toma dentro desse barco, e eu estou falando com alguém que está dentro do barco, que está remando, e dentro desse momento que está remando, está sendo inserido dentro dele a promessa, o projeto de alcançar o outro lado. Porém, aquilo que está sendo determinado, aquilo que está dentro de mim, a minha promessa, o meu projeto, meus sonhos, eles vão agora ser alcançados. Porque o momento que eu estou navegando, eu estou me esforçando, eu estou exaurindo força, perdão, para me alcançar o outro lado, me diz que eu vou alcançar sem problema nenhum. Porém, Genezaré é cercado por algumas montanhas e tem algumas brechas. E é justamente o momento que eles estão indo remando e o momento de conversa, de alegria dentro do barco, é dizer, estamos indo bem. A ordem de Pedro é olhar a quem está remando dizendo, apenas remem. Está tudo bem, está tudo sob o controle. Porém, o controle que Pedro está falando que está é o tempo Cronos. E esse tempo Cronos me dá a sensação de eu entender que eu estou dentro de um barco que ele me opta, ele me dá aquilo que eu desejo, que está tudo sob controle, mas eu estou dentro de um barco. E esse barco não foi o homem que me impulsionou, foi Deus que me colocou dentro dele. Eita. Now, eita. É justamente esse barco que está agora indo para alcançar um desejável de Deus. Porém, as flechas, as aberturas que estão dentro de Genezaré, começa a vir um vento. O vento ele não me proporciona o dia, a hora, o segundo que ele vai chegar, mas ele chega. E ele chega e ele vem trazendo um momento de instabilidade dentro do barco. E essa instabilidade dentro do barco me faz balançar o barco, mas eu estou remando e parece que essa instabilidade vai passar. Aleluias. E é justamente esse momento que a instabilidade começa a balançar o barco que eu começo a me esforçar mais ainda. Porém, esse barco, ele está indo, mas está balançando. E chega um determinado tempo que a vida deles ali dentro está dizendo, vamos remar, isso vai passar. Porém, aumenta a tempestade, e essa tempestade começa a alcançar um nível ao qual, dentro do barco, há um grito, dizendo, Pedro, estamos fora do controle. As águas estão nos atingindo já dentro do barco. Porque o primeiro vento que veio balançou fora do barco. Porém, as águas já estão batendo dentro do barco. É esse tempo Cronos que está balançando e é um momento de desespero, é um momento de dor, e aqui vem algo para alguém, eu já falei aqui, eu repito.
Essa live talvez eu esteja falando com uma pessoa que está dentro do barco, que as águas estão batendo dentro do barco já. E há um momento onde que o desespero vem e parece que a solução não chega, parece que as coisas não vão dar certo, parece que agora é o momento da instabilidade me proporcionar retroceder naquilo que eu estou fazendo. E parece tudo que eu ouvir sobre fé agora ficou para trás, não adianta mais. É o momento de eu remar, exaurir, esvaziar e alcançar o meu limite. E talvez você está aqui nessa live no seu limite dentro do barco. Pedindo a Deus, Deus, muda esta situação, as águas estão dentro do barco. A proporção era para mim alcançar o meu objetivo, o meu sonho, as minhas promessas, sem problema, era alcançar o outro lado, porém agora eu estou numa instabilidade, Deus. E parece que dentro do barco eu sei que Jesus está, mas não me responde. Há um silêncio, porque é um tempo. Eita. E esse tempo ao qual está sendo estabelecido é o tempo Cronos. Que as águas estão dentro do barco balançando, e a vida de Pedro como timoneiro, estou trazendo um exemplo de Pedro, que Pedro agora grita, rema! Esforça! Porque é o momento de remar contra aquilo que eu estou lidando. E aqui vem algo para nossas vidas. Cuidado em tomar algum tipo de decisão na hora do desespero. Cuidado em momentos de instabilidade, querer pular fora do barco. Cuidado em momento de desespero, em momento de instabilidade, em momento de vento ao contrário, eu retroceder naquilo que Deus está me fazendo alcançar. Porém, é uma tempestade, é o momento da tempestade, eu repito, é o momento da tempestade, é o momento da tempestade que está assolando o barco, porém, é um momento. Não é a realidade do barco. O barco está dentro de uma navegação, porque ele tem um objetivo. Porém, o leque que não foi aberto das tempestades da vida é o que me confronta, é o que me diz, é o que me dá, dizendo, não vai alcançar. E esse momento é de desespero. É o momento que eu já louvei, é o momento que eu já preguei, é o momento que eu já evangelizei, é o momento que eu já estendi a mão, é o momento que eu já perdoei, mas porém a tempestade veio, me tirou da linha ao qual eu estava para alcançar o outro lado. Me permita dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus, que se encontra nessa live, aguenta! É apenas um momento e não dá para retroceder, não dá para simplesmente esquecer dos projetos ao qual Deus tem para a sua vida. Você já louvou, você já pregou, você já evangelizou, então aguenta, começa novamente a remar. Há uma ferramenta que Deus te deu para remar em meio à tempestade, mas pastor, está difícil, sim. Porque Deus não abre o leque. Se Deus deixar nós nas águas calmas da vida, a gente não estaria nesse exato momento aqui nessa live. Se Deus deixa as águas tranquilas para a gente alcançar as promessas, os sonhos, os projetos da nossa vida muito rápido, a gente não está aqui, a gente é ingrato. Porém, as tempestades vêm para nos forjar. As tempestades vêm para nos colocar no lugar. A tempestade vem para nós alcançarmos o objetivo da vida. É isso que Jesus está permitindo. E por que Jesus não levanta em meio à tempestade? Por que há grito e Jesus ainda está na popa? Porque existem esses dois tempos. O tempo Cronos e o tempo Kairos. Esses dois tempos nos confrontam. É o tempo Cronos que está batendo, o tempo Cronos está dizendo não vai alcançar, há pessoas dizendo vai para a igreja, faz tanta coisa e parece que não sai do lugar. É o tempo Cronos. É um tempo que nós vivemos nessa terra sendo confrontados. É um tempo onde nós estamos ensinados de fé, estamos ensinados que o objetivo vai alcançar. Lembra de Sara? Sara entra no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde tem ali homens, os quais são estabelecidos como referência, e Sara entra pela fé. Alguém que não podia gerar, alguém que não podia simplesmente dar o fruto ao seu esposo Abraão, mas ela entra mediante aquilo ao qual Deus tem. Olha isso.
Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Há uma promessa sobre a sua vida. Deus te prometeu algo, Deus te deu sonho, Deus te deu projeto. E isso está dentro do barco, isso não vai sair. Não há tempo de pular, nós estamos vivenciando os últimos tempos, não dá para pular fora do barco em meio à tempestade. Você tem que aguentar, porque bem na verdade você já aguentou muitas tempestades na vida. Essa é mais uma que alcançou você. Você tem que pular essa etapa. Eita! É o momento que você precisa entender o projeto ao qual Deus tem para você. Porém, esse projeto me dá, eu tenho que alcançar o outro lado, e o barco está fora do controle. Porém, é um grito dizendo, Pedro, não dá mais. É o momento de acordar alguém, é o momento de chamar alguém. Porém, esse alguém que está descansando, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que o tempo dele vai ser alcançado. Porque é um propósito para alcançar o outro lado. É o momento de chamar a Jesus, é o momento de eu entender esse tempo Cronos ao tempo Kairos. O tempo Kairos, ele vai entrar em ação. Porém, o tempo Cronos está no desespero. E é justamente esse desespero que me faz o tempo Kairos a ser chamado. Você já viu isso? Quando vem o desespero, vem a tempestade, eu oro mais, eu busco mais, eu subo mais monte, eu jejuo mais. Porque eu quero que o tempo Kairos entre na minha vida e solucione o meu problema. É justamente esse tempo de intercessão, e eu não estou aqui para falar de intercessão, mas eu abro um leque para você. Há um tempo de intercessão aqui, que eu preciso entender que a minha tempestade está me alcançando, está me assolando, e eu tenho aqui. Daí Davi vai falar, Salmo 121, dizendo, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o momento de eu gritar, é o momento de eu clamar, é o momento de eu dizer, Jesus agora vem. E esse tempo, Kairos, que está chegando é justamente o tempo que ele não vai ficar batendo boca, ele vai simplesmente acalmar a tempestade. E ele vai agora acalmar. E quando ele acalma a tempestade, ele começa a olhar para os seus discípulos, os seus ensinadores, os seus vocacionários, os seus que têm promessa, que têm sonho. E vai ser assolado com uma palavra dizendo, homens de pequena fé. Eles tinham aprendido justamente os momentos da vida que vão passar. Porém, eu coloquei dentro de mim, eu esqueci que uma tempestade, quando vier, eu tenho alguém que consegue vencê-la. É Jesus querendo ensiná-los dentro de uma situação. E é essa situação que alcança. Jesus agora entra em ação. E ele acalma, ele olha para cada um. E ele vai chamar a atenção, porque vocês saíram agora de algo que você está aprendendo. Isso aqui me dá um leque, eu não quero aqui, estou terminando já a mensagem, mas aqui dá um leque de homens e mulheres que vão para dentro da igreja, começam a ouvir, mas não praticam. Eita Deus! Não, eita, é feio. O fato de eu estar dentro da igreja é uma coisa, o fato de eu praticar é outra. O fato de eu ouvir louvor é uma coisa, o fato de eu participar do louvor é outra, a adoração é outra. E é justamente isso que eles não fazem, eles não participam daquilo que foi dado a eles. Eles vão no desespero, Jesus acalma a tempestade, e a palavra dos seus discípulos é: quem é este que até os mares, os ventos lhe obedecem? Ora, natureza terra nunca vai entender a natureza céu. O céu faz coisas grandes, absurdas ao nosso favor. Porém, eu não conheço aquele que faz. E eu falo que conheço. Para mim conhecer, eu preciso viver. Para mim conhecer, eita, eu quero aqui terminar para mim conhecer, eu preciso me doar. Para mim conhecer, eu preciso entender os propósitos de uma tempestade. Eu preciso entender que a minha vida, eu tenho algo, a minha vida não é crono, a minha vida é kairos. O meu tempo aqui nessa terra é de passar, é de lutar, é de conquistar, é de dar amor, é perdoar, porque o que me espera é o tempo kairos, um tempo
qual eu vou viver eternamente com Cristo. Porém, eu não entendo isso. Eu quero simplesmente, em meio à tempestade, muitas vezes, retroceder, não acreditar naquilo que Jesus tem para a minha vida. Me permita dizer aqui para você, homem de Deus, mulher de Deus, eu repito aqui, aguenta firme, porque Jesus está no seu barco. Ele vai fazer você alcançar as suas promessas, os seus sonhos, os seus projetos de vida. Aguenta, porque Deus tem o melhor para você. Eu repito aqui, aguenta firme, porque Deus é fiel para cumprir a todas as suas promessas naquilo que Ele tem proposto para cada um. E me permita liberar uma palavra profética aqui nessa live para alguém, que 2022 ainda é o ano da sua vida. 2022, antes de findar, 31/12 de 2022, Deus vai te surpreender, Deus vai fazer um milagre na sua casa, Deus vai acalmar a tempestade, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que fez sobre a sua vida. Seja edificado, acredite, porque Deus está no controle do seu barco. Que Deus abençoe a todos, que Deus faça sempre o melhor por todos e que a gente possa cumprir os nossos objetivos nessa terra, sendo fiel, e santificando e desviando do mal. Errante sim nós somos, vamos errar, vamos falhar com alguém, mas temos dentro de nós alguém que é o nosso mediador, Cristo Jesus, que nos dá paz e que nos dá segurança para vivenciar as coisas boas dessa vida. Que Deus abençoe. Eu passo novamente a palavra para a pessoa responsável do grupo. Obrigado pela oportunidade. Sou o pastor Eduardo Euclides, sou aqui da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Vivemos aí em alguns lugares do Brasil ministrando, e para mim sempre é uma honra poder estar junto com os irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado à nossa missionária, Nália, que proporcionou essa manhã me convidando, e a administradora do grupo que aceitou a minha pessoa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Paz.